Dá pena de ver o ataque do Curitiba entrar em campo. Dá pena de ver a torcida coxa branca pedindo um golzinho. Dá pena do Depena. Por que esse cara não entra? Será que ele treina mal? Será que ele tá brigado com o Mozart? Cara, eu tenho pena da torcida coxa branca que fica na expectativa que esse time horroroso, com esse ataque horrível, um ataque de risos ou de nervos, faça alguma coisa. Daí, beleza? Eu sou o Cristian de Graça, você está no Curitiba em Crônicas, um lugar para questionar, levantar hipóteses. Será que o Mozart não gosta do Depena? Será que o Depena tá gordo? Será que o Depena veio com alguma lesão crônica e não consegue jogar? Ó, antes de falar a respeito de tudo isso, deixa o like, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, mande muitas mensagens. Por que você acha que o Depena não joga? Por que o Mozart não muda o esquema tático para favorecer um pouco mais o ataque? Curitiba tem a melhor defesa do campeonato, mas tem um dos piores ataques, pelo menos um dos piores ataques entre os 10 primeiros. É um ataque de nervos, um ataque de risos, um ataque improdutivo. E tem um jogador que é bem badalado, um jogador que com passagens por times da Europa, que jogou em grandes times do Brasil, um time salário de Série A, mas que no Curitiba chegou como uma grande contratação. Pois é, um levantamento feito pelo nosso parceiro jornalista do Podcast Sul, Rudinei Flores, que deu conta de que o Depena entrou em 15, apenas 15 dos 21 jogos do Curitiba até agora. Todos no segundo tempo. E ó, só 3 antes dos 20 minutos do segundo tempo. E ó, a média é de apenas 17 minutos por partida. É muito pouco para um cara do calibre do nome que tem o Carlos Depena. O que acontece? Em um único jogo ele entrou cedo e fez o gol da vitória, aos 16 minutos contra o Avaí, fez o gol da vitória. Nos outros jogos, entra aos 40, aos 39, 42, é ridículo. Alguém tem que chegar para o Mozart e perguntar ao Mozart, o que acontece com o Depena? Ele treina mal? Eu tenho medo que o Mozart responda assim, eu que sou o treinador, você... Alguém tinha que poder assistir os treinos, né? Por que esse cara não joga? Ele tá com alguma lesão? Ele brigou com o Mozart? Ele não quer fazer a função que o Mozart quer? Né? Espera dele, que eu imagino que seja marcar gols? Não, marcar o adversário. Que é só isso que o ataque do Curitiba acaba fazendo. Que ataque horroroso. A torcida pedindo aí na janela, contrata, precisa de um matador, precisa de meia. Cara, você pode trazer o novo Romário, pode trazer o Pedro, pode trazer quem se quiser. Nesse time do Mozart, o cara não vai marcar. Porque se ele obedecer taticamente as funções que a ele cabe, o cara não chega perto da área. O único que entra na área é o Josué. De vez em quando, mas pelas laterais, o Lucas Ronier. O Ronier estava sendo muito contestado pela torcida, queria um coro dele. O cara fez um golzinho e está conseguindo aí desempenhar. Mas ele cai para o meio e ele tabela com o Josué. E aí acaba arriscando de fora da área. Curitiba precisa chutar mais. Se for ver o retrospecto, o ataque do Curitiba contando com os pontas, tal, tem 7 gols apenas. 3 do Coutinho e 2 do De La Torre. E os 2 do De La Torre foi no mesmo jogo. Ou seja, garantiu só 3 pontos do De La Torre até aqui. Não tem nenhuma assistência. O Coutinho tem uma assistência, pelo menos. Yuri Castilho tem uma assistência. Ronier tem um gol. Então, assim, é muito pouco. Os caras que jogam pela esquerda ali, que ficam presos na esquerda, que é o Castilho e que é o Clayson, os caras não entram perto da área. Os caras não conseguem fazer uma aproximação, um chute. Né? É muito pouco efetivo. O lado direito, ainda com um pouco mais de consciência e um pouco mais de categoria, porque tem o Ronier. Mas o Ronier vive marcando e ajudando o Alex Silva na lateral. Quando ele chega na parte ofensiva, o cara tá cansado. Curitiba joga com as linhas tão baixa, que em todos os jogos, quando eles tomam a bola, e não é que roubou a bola, não, os caras perdem a bola, o Curitiba consegue recuperar, tá tão longe um jogador do outro, que não consegue fazer uma tabela, não consegue chegar no gol. Nos últimos 3 jogos, foram lances assim, claros. Contra o Amazonas, o Curitiba teve uma bola que cruzaram, caiu no pé do Josué. O Josué tentou adiantar a bola, até esperar o Ronier fazer a passagem, o Ronier passou, a defesa já estava toda recomposta, não deu nada. Nesse último jogo, agora em casa, contra a Chapecoense, uma bola no pé do Yuri Castilho, o zagueiro perdeu, ele olhou, não sabia o que fazer, até tentou pegar a bola, tomaram a bola dele. Então, assim, é ridículo o ataque. E aí tem algumas questões. É culpa do atacante só? Eu acredito que não. Esses caras foram artilheiros da Série B, ou foram artilheiros dos seus clubes por onde passaram.
Coutinho, artilheiro, o De La Torre, enfim, por que no Curitiba eles não conseguem render nada? Acho que o esquema tático do Mozart está matando seus jogadores, de função de voltar para recompor, de jogar só pelas linhas laterais ali. Eu acho que vai acabar deixando a torcida com pena desses jogadores e não com raiva. Com raiva vai ficar do Mozart, porque gosta do jogo tão controlado, que vai querer subir aos 45 minutos do segundo tempo lá contra o Amazonas com um empate em 0-0. Porque campeão, Curitiba está desperdiçando todas as chances para ser. O que acontece? Você concorda que a culpa não é do Depena? Que a culpa não é desses bagres que estão na frente? A culpa é minha? Eu que sou pé frio? Não, né? Acho que a culpa é do Mozart, que não está querendo mexer no esquema tático para dar mais ênfase à parte ofensiva. O Depena podia jogar de meia, podia jogar de um terceiro homem de meio campo, poderia jogar até como um segundo atacante, podia jogar até como esse ponta esquerda no lugar desses outros caras. Ele tem mais qualidade. Desde que ele jogue e caia para o meio para poder fazer essa bola e chutar para o gol, Curitiba teria uma melhor oportunidade de pontuar, fazer gols, ter um ataque mais efetivo.